Boa noite aos presentes. Como a gente costuma fazer nesses eventos, preliminarmente, alguns recados são dados. E, para quem não sabe, meu nome é Benedito Rodrigues, eu sou da DTE de Recursos Minerais do Clube de Engenharia. E esse é mais um evento da série, que eu estou chamando de série Memória da Nossa Geologia. Isso começou no ano passado, depois que eu passei um período meio complicado de saúde, justamente no Dia do Geólogo. Em vez da festa, a minha festa foi diferente, eu fui parar no hospital. E aí eu passei uns 2 meses no estaleiro, e enquanto isso eu comecei a pensar. E um livrinho que eu tenho há muito tempo, de um autor que eu gosto muito, John Casper Branner, estava sempre comigo. O título é Notas Biográficas de Geólogo. E aí eu pensei, por que não usar, né, essas notas biográficas de geólogos para a gente realizar eventos no Clube de Engenharia, principalmente nessa fase que eu não estou podendo fazer coisas assim mais complicadas. E o meu retorno vai se dar exatamente em julho. Maio, junho, fiquei de molho. Julho, já estava podendo começar novamente a participar do clube. E essa pessoa, primeiro homenageada, é exatamente um dos nomes mais importantes da geologia brasileira, que é Orville Derby, cujo aniversário é exatamente dia 23 de julho, aniversário de nascimento. Bom, estamos em julho, vamos aproveitar e falar então sobre Derby e todo o seu trabalho da Comissão Geológica do Império, etc, etc. Isso foi julho. Agosto, bom, falamos em Derby, por que não falar no Hart, que ele que era o chefe, comandante da comissão? E o Hart fazia aniversário em agosto, então agosto ficou sendo o mês do Hart. Mas falou em Hart, falou em... Aí ficava faltando o Branner, né? A trilogia importante da Comissão Geológica do Império. Aí não era aniversário dele, mas eu coloquei, então, para completar a trilogia, a nossa homenagem a John Casper Branner, um título que eu acho até bem razoavelmente criativo. Mentes et Malio a serviço do Brasil. Porque o Branner foi realmente um cara que ficou mais tempo. O Hart, infelizmente, faleceu febre amarela muito novo, 38 anos. O Derby ficou, criou o Serviço Geológico do Brasil, fez muitas outras coisas, mas faleceu em 1915, suicídio. E o Branner, que foi quem ficou mais tempo, porque ele não ficou radicado no Brasil. Ele vinha e voltava para os Estados Unidos. Vinha, trabalhava e voltava. E ele escreveu um livro dedicado especialmente aos estudantes brasileiros. A Geologia Elementar, dedicada aos estudantes brasileiros e escrito em português. Eu tenho esse livro, publicado em 1915. Então, o Branner, mais tarde, ele volta para os Estados Unidos, vai ser uma pessoa importantíssima da Universidade de Stanford. Ele acaba depois, na década de 20, 1920, alguma coisa, falecendo por lá mesmo, mas deixou um legado importantíssimo aqui no Brasil, entre eles essas notas biográficas de geólogos. E são notas pequenas sobre os geólogos da época dele. E então, é esse material, em princípio, que eu estou usando. Claro, depois do Derby, Hart, Branner, a Comissão Geológica do Império, lembrei do Eschwege. E, lembrando do Eschwege, por que não o Barão de Capanema, surpresa para muita gente que não sabia, e muitos continuam não sabendo, do trabalho espetacular realizado pelo Barão de Capanema, que na verdade era Gustavo Schuck, um descendente de austríaco, mas de todos eles citados antes, o primeiro realmente nascido no Brasil, embora descendente de austríaco. Nascido lá nas Minas Gerais, e ele adotou o sobrenome Capanema pela dificuldade dos
conterrâneos pronunciaram o seu nome de origem alemã. Capanema era uma serra, perto de onde ele nasceu e viveu os primeiros anos, e ele adotou o nome sobrenome Capanema, que ficou e que marcou. Tanto marcou que já no final da vida, do trabalho dele, o imperador resolveu homenageá-lo com o título de Barão de Capanema, pelo qual ele é mais conhecido, Barão de Capanema. Mas ele é muito mais. Ele é o Gustavo Capanema, que realizou trabalhos importantíssimos, não apenas de geologia, da área de mineração, mas também a questão das primeiras linhas telegráficas aqui do Brasil, relações com os países vizinhos. Ele viveu aí nos países vizinhos fazendo todo esse intercâmbio com esses países, questão de fronteiras, enfim. E era um cientista, um pesquisador mesmo, e naturalista, como eram todos daquela época, e chegou até a ser um inventor. Ele criou, por exemplo, preocupado com as saúvas que acabavam com as nossas plantações, ele inventou um formicida, cujo nome era formicida Capanema, na época, que fez muito sucesso no mercado, na época dele. Então, Capanema é muito pouco conhecido, o nome é conhecidíssimo, mas o que ele fez é pouco conhecido. Felizmente, a Silvia Figueroa, lá da Universidade de Campinas, que é dedicada à história das ciências, inclusive da geologia, escreveu um trabalho sensacional sobre o Barão de Capanema. E esse trabalho eu até solicitei para os nossos amigos aqui do portal do Clube de Engenharia, que colocasse, que disponibilizasse, já que está na internet, está lá no portal. E quem quiser saber mais sobre o Barão de Capanema é só entrar no portal. O portal do Clube de Engenharia está num momento muito bom, né, com vídeos, essas palestras que a gente apresenta sempre tem um resumo, há uma transmissão ao vivo, quem está em casa pode assistir e, se quiser, até fazer perguntas, participar. E a gravação que é feita, depois, se alguém quiser, pode solicitar uma cópia para a divisão técnica, lá no 21º andar, traz um DVD virgem e leva uma cópia dos nossos eventos aqui, não só o de hoje, mas como todos os outros que são realizados. E mais, agora, esses eventos estão sendo disponibilizados com vídeo no portal. Então, por exemplo, quem não assistiu o Derby, pode agora assistir completo no portal, viu aquilo? É só entrar no www.clubeengenharia.org.br, vai lá nos vídeos, está lá Derby, a nossa apresentação aqui. Hart é a mesma coisa, Brane é a mesma coisa, enfim, né? Estão colocando em dia, porque realmente isso permite que as pessoas que não puderam participar, ou que moram até em outros países, mas querem saber, estão interessados, têm acesso pela internet. É só entrar no portal do clube e vão poder assistir, lógico, se tiverem computador e equipamento, né, com os microfones, aquela parte toda de som, para poder ouvir, senão vão só ver as imagens. Aí, trabalho maravilhoso aqui da equipe que faz essa filmagem, essa apresentação para a gente. Depois eles fazem a edição e fica um trabalho realmente de primeira linha. O clube, nesse ponto de vista, avançou muito nesses últimos anos com um novo portal, graças principalmente ao trabalho de um dos coordenadores das nossas DTS, que é o Márcio Patucci. Mas eu já falei muito, e eu vou daqui a pouco chamar a nossa mesa. Antes, porém, eu quero mais um recadinho a respeito do nosso assunto. Eu recebi por e-mail, uma coincidência muito feliz, é que vai ser lançado aqui no Clube de Engenharia um livro exatamente sobre a Escola de Minas de Ouro Preto. O livro narra a história da escola por onde passaram, estou lendo aqui o release, né? Por onde passaram Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Santos Dumont e muitos outros. Vocês devem ter recebido, devem ter visto aí fora, que eu mandei fazer cópia e deixei para que todos pudessem ver.
E tem também a data, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. A história da Escola de Minas é aqui no clube, se não me engano, é no dia 23 de abril, com coquetel, com tudo mais. Se eu tiver errado, questão aqui o texto não está muito bom para leitura, mas se eu tiver errado, depois vocês... Está escrito aí 9 horas da manhã. Não sei. O horário eu não sei o horário, mas o dia é 23 mesmo? Então, se está escrito é porque é. É o que está escrito aqui, que vocês receberam. Vai ser o lançamento do livro com coquetel. Isso não é... Isso aqui não é do clube, vai ser no clube, mas é o lançamento do livro que me pediram para divulgar, por uma feliz coincidência, né? Até elogio o nosso evento, eu agradeço esse elogio, e evidentemente eu não podia me furtar a fazer aqui essa divulgação. Então, Oswaldo, é muito importante... Não, Oswaldo, não vamos discutir isso, porque isso não é problema nosso. Isso aí é problema outro. Você discute isso lá numa outra esfera. Aqui, eu estou apenas divulgando, a pedido, um evento que é o lançamento de um livro, que vai ser no Clube de Engenharia, a respeito da Escola de Minas de Ouro Preto. Essa é a minha missão que eu estou cumprindo. Se você discorda de horário, de qualquer outra coisa, por favor, procure um outro caminho, porque eu não posso fazer nada, tá? Desculpe, não faz parte aqui do nosso programa de hoje. O nosso programa de hoje faz parte, sim, o Henri Gossez, o francês, grande nome da época dele, e que também foi o responsável pela criação da Escola de Minas de Ouro Preto, uma missão que foi dada pelo nosso imperador. E para a gente discutir, então, o assunto de hoje, eu quero formar a mesa de abertura, sem mais delongas, convidando o subchefe da divisão, da nossa divisão, que é o José, o Tomás Aquino, né? O Tomás Aquino Arantes, para ser mais correto, que é engenheiro de Minas e da Escola de Minas de Ouro Preto, para fazer parte aqui comigo dessa mesa de abertura. E vou chamar também, para fazer uma parte da mesa, atendendo a um pedido, uma mudança que eu estou fazendo, por questões estratégicas, o José Leone, José Aloysio Paione, José Aloysio Paione, por favor. Venha também fazer parte aqui com a gente, da mesa de abertura. José Humberto Yudes não está presente, por favor. Quem mais? Maria Marta Gameiro não poderia deixar de estar presente nessa mesa de abertura. Boa, uma salva de palmas aqui para a nossa Maria Marta. Então, acho que está formada aqui a nossa mesa. Deixa eu ver se falta alguém. Não, ele é palestrante. Benedito, Aquino, Maria Marta, o Yudes não está aí, o José Ribamar Bezerra também, que ainda não chegou. Ok. Então, rapidinho, né? A gente não pode, na mesa de abertura, se alongar muito, porque o principal mesmo é o palestrante. Eu vou passar para o Aquino primeiro, aliás, eu vou passar primeiro para a Maria Marta, né? Obedecendo aquela ordem tradicional, né? Ladies first, né? Assim, mais ou menos, que se fala. Então, Maria Marta, por favor, suas primeiras palavras a respeito do nosso evento. Bom, eu primeiramente queria te agradecer, Benedito, pela oportunidade de estar aqui em mais um evento da divisão, né? Já tive a oportunidade de estar em outros. E prestigiar um evento que fala da escola, quer dizer, do fundador da nossa escola, né? Que quem estudou em Ouro Preto, eu estou com 34 anos de formada, quando eu cheguei lá, estava começando a universidade. E naquela época a universidade era formada pelas duas escolas, a Escola de Minas de Ouro Preto e a Escola de Farmácia. Isso foi em 1974, quando eu entrei na escola. Foi logo quando iniciou a universidade.
E eu acho que ainda tinha, e pelo menos eu sentia isso, aquele sentimento ainda de que era uma escola única, como muitos de vocês estudaram numa oportunidade de ser a escola única, a Escola de Minas de Ouro Preto, formando os engenheiros metalurgistas civis e de Minas. Então, eu não tenho muito o que falar, somente assim, só aquele sentimento que quando, na primeira vez que eu entrei, eu ainda tive aula dentro da própria escola, e era um momento assim, incrível, quando você entrava na escola e via o busto do Henri Corsex. E ali você entendia o que era aquela escola e toda a história que foi ao longo do tempo de formado. Você vai hoje. Hoje a Escola de Minas é um museu. É visitada por várias pessoas. E quando a gente volta lá, eu acho que em cada um de nós que estudou ali, tem aquele sentimento que a gente teve lá atrás, de entrar na escola, ver o busto do Corsex e reviver todo aquele momento legal que cada um de nós vivemos quando nós estudamos lá. Mais ou menos isso. Obrigada. Passar então para o José Luiz Baione. Fará alguma coisa aqui para gente? Eu também sou engenheiro de Minas, formado na Escola de Minas de Ouro Preto. Já fiz 53 anos de formado, formei em 1958. E durante todo o meu tempo passado em Ouro Preto, durante os 6 anos que eu passei em Ouro Preto, todos os alunos sempre reverenciaram a figura de Corsex, de Claude-Henri Corsex, que era um francês, que foi indicado por um sábio francês da época, em 1870 e poucos, foi indicado ao Dom Pedro II para tentar resolver o problema, que está citado no documento, do empirismo e da decadência da mineração no Brasil. Então, Dom Pedro II, querendo reativar a indústria da mineração do Brasil, procurou os franceses e o sábio francês indicou o Claude-Henri Corsex, que não era geólogo, ele era chamado de normalien, formado na Escola Nacional da França. Ele tinha como colega só gente cobra mesmo, como Lagrange, Berthollet, um grande amigo dele era o Pasteur.